Uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos loiros cuidadosamente arrumados, roupas elegantes, mas não exageradas. Maria Helena Santos caminhava pelas ruas do centro de Taubaté em 2011 como uma princesa em desgraça. Mas essa não é apenas mais uma história de golpe. É a história de como alguém transformou a dor alheia em lucro e como o amor pode nos cegar completamente. Vocês já se perguntaram como uma pessoa consegue enganar dezenas de homens ao mesmo tempo? Como ela conseguiu arrecadar mais de R$ 500 mil usando apenas lágrimas e promessas? A história que vocês vão ouvir hoje vai além de um simples golpe. É um estudo sobre manipulação emocional, sobre como nossas vulnerabilidades podem ser usadas contra nós. Maria Helena não usava armas, não invadia casas, não ameaçava ninguém. Sua arma era muito mais poderosa. Ela conhecia o coração humano melhor que um psicólogo. E durante quase 3 anos, ela aplicou o golpe mais cruel que existe: o golpe da esperança. Mas antes de julgá-la, antes de chamar ela apenas de golpista, vocês precisam conhecer a complexidade desta mulher. Porque Maria Helena Santos não nasceu criminosa. Ela se tornou uma. E a transformação dela começou em um momento muito específico da vida. Era uma quinta-feira chuvosa, quando tudo mudou para ela. Maria Helena tinha acabado de sair do cemitério São José, em Taubaté. Tinha enterrado o marido há apenas 2 semanas. Carlos Santos, comerciante bem-sucedido, havia deixado ela com uma herança considerável, mas também com dívidas que ela desconhecia completamente. Enquanto a chuva batia no para-brisa do carro do advogado, Maria Helena ouvia palavras que destruiriam sua vida. Dona Maria Helena, lamento informar, mas as dívidas da empresa superam o patrimônio. A senhora vai perder tudo. Mas será que perdeu mesmo? Ou será que naquele momento, olhando pela janela embaçada, Maria Helena teve a ideia que mudaria não só a vida dela, mas a vida de dezenas de homens apaixonados? A resposta para essa pergunta vai chocar vocês. 3 meses após a morte do marido, Maria Helena Santos enfrentava uma realidade devastadora. A casa elegante no centro de Taubaté, os carros importados, as joias, tudo seria penhorado para pagar as dívidas da empresa do falecido marido. Mas foi exatamente neste momento de desespero que ela descobriu algo que mudaria tudo. Durante o inventário dos bens, Maria Helena conheceu Antônio, um comerciante aposentado de 62 anos que estava interessado em comprar alguns móveis antigos. Antônio era viúvo há 5 anos e, ao ver o estado emocional de Maria Helena, ofereceu não apenas comprar os móveis, mas também ajuda financeira. Dona Maria Helena, disse Antônio naquela tarde de março, a senhora é uma mulher muito nova para passar por isso sozinha. Se precisar de qualquer coisa, qualquer ajuda, e foi aí que aconteceu. Maria Helena percebeu algo nos olhos do Antônio. Não era apenas solidariedade, era esperança. Homens mais velhos, viúvos ou sozinhos, carregavam uma solidão que ela nunca havia notado antes. E mais importante, eles tinham dinheiro guardado, aposentadorias gordas, imóveis quitados e um desejo profundo de se sentirem úteis, de serem heróis na vida de alguém. Naquela mesma semana, Maria Helena recebeu R$ 2.000 do Antônio para ajudar com as despesas do inventário. Ela aceitou o dinheiro, mas não como um favor. Ela aceitou como uma revelação. Percebeu que sua situação de viúva endividada não era uma maldição. Era uma oportunidade. Em abril de 2011, Maria Helena criou seu primeiro perfil em um site de relacionamentos. Mas não era um perfil qualquer. Era o perfil de uma mulher sofredora, mas digna. Uma herdeira em dificuldades, mas honesta. Uma princesa caída, mas com a promessa de retomar seu lugar no trono. A primeira vítima oficial foi Joaquim, um fazendeiro aposentado de 70 anos, de Guaratinguetá.
O primeiro encontro foi em uma confeitaria do centro. Maria Helena chegou 20 minutos atrasada, com os olhos vermelhos, dizendo que tinha acabado de sair de uma reunião com advogados. Joaquim, ela disse, segurando a mão dele sobre a mesa. Eu não queria te incomodar com meus problemas, mas não tenho mais ninguém. E então começou a contar a história que se tornaria seu roteiro básico. Herdeira de uma fortuna bloqueada na justiça, com credores cobrando, mas com a certeza de que em breve tudo se resolveria. Joaquim se emocionou, não apenas com a história, mas com o fato de se sentir importante para alguém. Maria Helena, quanto você precisa? Ela pediu R$ 5.000 emprestados. Ele deu 10.000 e disse, não se preocupe em devolver agora. Quando sua herança sair, você me paga. Maria Helena saiu daquela confeitaria com uma descoberta que valeria centenas de milhares de reais. Homens solitários não estavam comprando apenas sua história. Eles estavam comprando a chance de serem heróis, e ela estava vendendo muito mais que uma mentira. Estava vendendo esperança, propósito e relevância. Mas isso era apenas o começo, porque Maria Helena descobriria que podia multiplicar essa fórmula de maneiras que nem ela mesma imaginava. Entre maio e agosto de 2011, Maria Helena aperfeiçoou sua técnica de uma forma impressionante. Ela não era mais apenas uma viúva desesperada pedindo ajuda. Ela havia se tornado uma verdadeira empresa de manipulação emocional. O primeiro upgrade no golpe foi a criação de evidências. Maria Helena contratou um amigo advogado para criar documentos falsos mostrando processos milionários em seu nome. Não eram documentos para enganar a justiça. Eram documentos para enganar o coração. Quando mostrava esses papéis para suas vítimas, elas viam a prova de que realmente tinham uma herdeira milionária em suas mãos. O segundo upgrade foi ainda mais inteligente. Ela começou a devolver pequenas quantias. Joaquim havia emprestado R$ 10.000 em abril. Em junho, Maria Helena devolveu R$ 1.500, dizendo: Meu amor, saiu uma pequena liberação do inventário. Não é muito, mas quero mostrar que sou séria. Joaquim não apenas ficou tranquilo, ficou mais apaixonado ainda. Mas a evolução mais impressionante foi a criação do que ela chamava de círculo de confiança. Maria Helena descobriu que suas vítimas conversavam entre si em clubes, bares e grupos de aposentados. Então ela fez algo genial. Pediu para alguns deles falarem bem dela para outros. Joaquim, ela disse durante um jantar romântico, você conhece o Geraldo do clube de pesca? Ele parece uma pessoa tão boa. Você poderia falar para ele que eu existo? Não quero que ele me ajude financeiramente. Só quero que ele saiba que existem pessoas honestas no mundo. Joaquim ficou orgulhoso de poder apresentar Maria Helena para um amigo. Em setembro de 2011, Maria Helena já mantinha relacionamentos simultâneos com 12 homens diferentes. Cada um achava que era o único. Cada um achava que estava salvando a vida dela. E cada um contribuía mensalmente para o que ela chamava de Fundo de Emergência da Herança. A logística era impressionante. Maria Helena tinha 3 chips de celular, 5 endereços de e-mail e um caderno onde anotava meticulosamente os detalhes de cada relacionamento. Nome dos filhos das vítimas, datas de aniversário, doenças, medos, sonhos. Ela se tornara uma especialista na vida emocional de cada um. Mas o mais impressionante não era a organização. Era a evolução emocional dela mesma. Maria Helena começou a acreditar que estava prestando um serviço. Esses homens estão felizes, ela pensava. Eles se sentem úteis, importantes, amados. Eu estou dando isso para eles. Em outubro de 2011, aconteceu algo que mudaria completamente o rumo da história. Uma das vítimas, um empresário aposentado chamado Roberto, de 65 anos, falou sobre Maria Helena para o filho. E o filho de Roberto era delegado da Polícia Civil de São Paulo. Pai,
disse o delegado Marcos Roberto Silva. Essa história não está me cheirando bem. Viúva rica que precisa de empréstimo? Herança bloqueada há meses? Eu já vi esse filme. Mas Roberto não quis ouvir. Meu filho, você não entende. Maria Helena é diferente. Ela é especial. E foi aí que começou a primeira investigação sobre Maria Helena Santos. Mas ela não sabia. E continuaria aplicando seus golpes por mais 2 anos, evoluindo, refinando, transformando homens apaixonados em investidores involuntários do seu projeto de vida. O que Roberto e as outras vítimas não sabiam é que Maria Helena já não estava mais fazendo aquilo apenas pelo dinheiro. Ela estava viciada no poder que tinha sobre eles. E esse vício a levaria a cometer o erro que destruiria tudo. No final de 2011, Maria Helena Santos não era mais apenas uma golpista. Ela havia se tornado uma CEO da manipulação emocional. Seu negócio movimentava mais de R$ 20 mil por mês e ela administrava um verdadeiro harém emocional de 18 homens apaixonados. Cada vítima acreditava ser especial, única, escolhida. Maria Helena criava a ilusão de exclusividade através de pequenos detalhes geniais. Para Joaquim, ela era vegetariana porque ele havia mencionado que a falecida esposa era. Para Roberto, ela torcia para o Palmeiras. Para Antônio, ela demonstrava interesse em pescaria. Ela se moldava como um camaleão emocional. Mas o mais impressionante era como ela gerenciava as expectativas. Sempre que uma vítima começava a pressionar por um encontro mais íntimo ou um relacionamento mais sério, Maria Helena criava uma crise na herança que exigia sua atenção total. Meu amor, os advogados descobriram uma dívida escondida. Vou precisar ficar alguns dias sem te ver, focada em resolver isso. Em janeiro de 2012, Maria Helena atingiu o auge da sua operação. Ela alugou um escritório pequeno no centro de Taubaté e contratou uma secretária para ajudar a organizar os encontros. Dizia para a funcionária que trabalhava com consultoria financeira para aposentados. Tecnicamente, não estava mentindo. Ela realmente consultava as finanças deles. A receita mensal chegou a R$ 35 mil. Maria Helena havia se mudado para um apartamento de luxo em São José dos Campos. Tinha comprado um carro novo e viajava regularmente. Ironicamente, ela havia conseguido o padrão de vida que fingia ter quando começou a aplicar o golpe. Mas foi exatamente nesse momento de sucesso que ela cometeu seu primeiro erro grave. Em março de 2012, durante um jantar com Roberto, ele mencionou casualmente que gostaria de conhecer a família dela. Maria Helena, você fala tanto da sua mãe, da sua irmã. Quando vou conhecê-las? Maria Helena percebeu que precisava criar uma família. E não apenas criar, precisava materializar essas pessoas. Em abril, ela contratou 2 atrizes de teatro amador para interpretarem sua mãe e sua irmã durante um almoço com Roberto. O encontro foi um sucesso, mas criou um precedente perigoso. As vítimas começaram a pedir para conhecer o círculo social dela. A solução foi mais genial ainda. Ela criou um círculo social falso completo. Contratou figurantes para interpretarem advogados, contadores, amigos da família. Maria Helena montou um verdadeiro filme, onde ela era a protagonista e suas vítimas eram espectadores pagantes. Em junho de 2012, ela organizou uma festa de aniversário falsa, onde convidou 5 das suas vítimas ao mesmo tempo. Cada um pensava que estava sendo apresentado ao círculo íntimo dela, sem saber que os outros convidados também eram vítimas. A festa custou R$ 8 mil, mas gerou mais de 50 mil em empréstimos nas semanas seguintes. O problema é que quanto maior ficava da operação, mais difícil se tornava manter o controle. Em agosto de 2012, 2 vítimas se encontraram por acaso no banco e começaram a conversar sobre a mesma namorada. Foi aí que o castelo de cartas começou a balançar. Mas Maria Helena não sabia que o pior ainda estava por vir.
porque o delegado Marcos Roberto Silva, filho do Roberto, havia intensificado sua investigação informal. E ele estava prestes a descobrir algo que transformaria o caso da viúva rica de Taubaté em um dos golpes emocionais mais documentados do país. O que ninguém esperava é que a própria Maria Helena estava prestes a se tornar vítima da sua própria criação. Setembro de 2012 marcou o início do fim para Maria Helena Santos. Mas, paradoxalmente, também foi o mês em que ela atingiu seu maior nível de sofisticação criminosa. Como um jogador viciado que aposta tudo na última cartada, ela decidiu dar o golpe final: o casamento milionário. A vítima escolhida foi Armando, um industrial aposentado de 72 anos, viúvo há 8 anos, com patrimônio estimado em 2 milhões de reais. Armando era diferente das outras vítimas. Ele não era apenas solitário. Era um homem que sempre sonhou em ser o herói de uma grande história de amor. Maria Helena passou 3 meses estudando Armando. Descobriu que ele havia perdido a esposa em um acidente de carro e se culpava por não ter estado presente naquele dia. Descobriu que ele era católico praticante, que doava dinheiro para orfanatos e que havia sido criado com valores tradicionais sobre família e casamento. Em dezembro de 2012, Maria Helena aplicou o golpe mais elaborado da sua carreira. Ela fingiu uma tentativa de suicídio. Ligou para Armando às 2 da manhã, chorando, dizendo que não aguentava mais as pressões dos credores e que havia tomado medicamentos em excesso. Armando correu para o hospital. Encontrou ela internada. Ela havia realmente tomado alguns calmantes para simular. E viveu o momento que ela havia planejado. Ele se sentiu o salvador da vida dela. Armando, ela murmurou na cama do hospital. Quando eu estava perdendo a consciência, só pensava em você. Você é a única coisa boa que tenho na vida. No dia seguinte, Armando pediu ela em casamento. E Maria Helena disse sim. O plano era simples: casar no civil, ter acesso às contas dele como esposa, transferir o máximo possível e desaparecer antes que ele percebesse. Mas havia um problema que ela não previu. Armando era um homem detalhista e quis conhecer profundamente a família da noiva. Em janeiro de 2013, Armando contratou um investigador particular para fazer uma verificação de antecedentes da futura esposa. Ele disse que era procedimento padrão para proteger os bens dos filhos. Maria Helena interpretou isso como cuidado e ficou lisonjeada. Enquanto isso, o delegado Marcos continuava sua investigação sobre Maria Helena. Em fevereiro de 2013, ele já havia identificado pelo menos 23 vítimas e estava construindo um dossiê detalhado sobre as atividades dela. Mas ele precisava de provas concretas para formalizar a denúncia. A ironia é que foi o investigador contratado por Armando que forneceu essas provas. Em março de 2013, o relatório sobre Maria Helena chegou às mãos de Armando. O documento de 50 páginas revelava tudo: os múltiplos relacionamentos, os empréstimos falsos, a rede de mentiras. Armando ficou devastado. Não apenas pela descoberta do golpe, mas pela percepção de que havia sido manipulado nos seus sentimentos mais profundos. Ele procurou o delegado Marcos e entregou toda a documentação. "Delegado", ele disse, "eu quero que essa mulher pague por tudo que fez. Não apenas comigo, mas com todos nós." Em abril de 2013, Maria Helena recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era Joaquim, sua primeira vítima. "Maria Helena, preciso te contar uma coisa. Descobri que não sou o único. Nós todos descobrimos." Do outro lado da linha, Maria Helena sentiu o mundo desabar. "Joaquim, eu posso explicar." "Não", ele interrompeu. "Você vai ter que explicar para a polícia." Mas Maria Helena ainda tinha um trunfo na manga. Algo que nem ela mesma sabia que seria sua salvação. Ou sua perdição definitiva. Em 15 de abril de 2013,
Maria Helena Santos foi acordada às 6 da manhã por uma batida insistente na porta. Eram 6 policiais civis com um mandado de prisão preventiva. A acusação: estelionato qualificado com múltiplas vítimas. Quando as algemas fecharam em seus pulsos, Maria Helena teve uma reação que surpreendeu até os policiais mais experientes. Ela sorriu. Não era um sorriso de deboche ou desafio. Era um sorriso de alívio. Finalmente, ela murmurou. Finalmente acabou. Na delegacia, durante o primeiro depoimento, Maria Helena fez algo inesperado. Confessou tudo. Mas não foi uma confissão simples. Foi um relatório detalhado de 3 anos de manipulação emocional sistemática. Ela entregou aos policiais seus cadernos com as informações de cada vítima, os documentos falsos, até mesmo gravações de algumas conversas que ela havia feito para não esquecer detalhes importantes. O delegado Marcos Roberto Silva, que havia investigado o caso durante 2 anos, ficou impressionado com a cooperação dela. Maria Helena, ele perguntou, por que está facilitando tanto? A senhora sabe que essas evidências podem resultar em uma condenação de até 20 anos? A resposta dela foi reveladora. Delegado, eu não conseguia mais parar. Era como um vício. Cada vez que via a felicidade no rosto deles, quando eu aceitava ajuda, eu precisava de mais. Eu precisava que mais homens se sentissem importantes por me ajudarem. Mas eu também estava destruindo a vida deles. E a minha. Durante as 3 semanas em que ficou presa preventivamente, Maria Helena recebeu cartas. Muitas cartas. E não eram apenas cartas de ódio das famílias das vítimas. Eram também cartas de algumas vítimas. Joaquim escreveu: Maria Helena, eu sei que você me enganou, mas você também me deu os melhores 6 meses dos últimos 5 anos. Eu me sentia vivo novamente. Roberto escreveu algo ainda mais impactante. Eu não consigo te odiar completamente. Você me fez sentir que eu ainda poderia ser importante para alguém. O que você fez foi errado, mas parte de mim entende por que você fez. Essas cartas tiveram um efeito inesperado. Elas fizeram Maria Helena perceber que suas vítimas não eram apenas vítimas. Elas também foram, de alguma forma, beneficiárias temporárias de algo que estavam buscando: relevância, propósito, a sensação de serem necessários. Em maio de 2013, Maria Helena foi solta mediante pagamento de fiança. Mas sua liberdade trouxe uma descoberta que mudaria completamente a narrativa do caso. 3 das suas vítimas procuraram ela pessoalmente, não para cobrar o dinheiro, mas para oferecer apoio. Maria Helena, disse Antônio durante um encontro tenso em uma lanchonete, você precisa de ajuda psicológica. Mas você também precisa saber que, apesar de tudo, você nos deu algo que não tínhamos, a sensação de sermos úteis. Joaquim completou. Nós também somos responsáveis. Queríamos acreditar na história porque ela nos fazia sentir bem. Essa revelação gerou uma pergunta perturbadora. Em um golpe emocional, onde terminam as vítimas e onde começam os cúmplices involuntários? Maria Helena havia manipulado esses homens, mas eles também haviam usado ela para preencher um vazio existencial. O caso tomou uma proporção nacional quando a história vazou para a imprensa. Viúva rica de Taubaté se tornou trending topic no Twitter. Programas de televisão convidavam psicólogos para analisar o fenômeno. Mas a reação do público foi dividida. Metade condenava Maria Helena. Metade sentia pena tanto dela quanto das vítimas. E foi justamente essa ambiguidade moral que tornaria o julgamento de Maria Helena um dos mais complexos da história judicial da região. Em agosto de 2013, o caso da viúva rica de Taubaté chegou ao tribunal. Mas este não seria um julgamento comum sobre estelionato. Seria um julgamento sobre natureza humana, solidão, manipulação emocional e os limites entre vítima e cúmplice. A promotora pública, doutora Carmen Alves,
construiu sua acusação em números frios. 28 vítimas identificadas, R$ 530 mil em prejuízos comprovados, 3 anos de atividade criminosa sistemática. Para ela, Maria Helena era uma criminosa calculista, que havia explorado a vulnerabilidade de homens idosos. Mas a defesa, comandada pelo advogado Paulo Henrique Monteiro, construiu uma narrativa completamente diferente. Meritíssimo, ele disse na abertura. Minha cliente não é apenas uma ré, ela é também uma vítima. Vítima de um sistema social que abandona mulheres viúvas, vítima de uma pressão financeira que a levou ao desespero, vítima do próprio sucesso da sua manipulação. O momento mais tenso do julgamento aconteceu quando as vítimas foram chamadas para depor. Esperava-se revolta, indignação, sede de justiça. Mas o que se viu foi algo muito mais complexo. Joaquim, de 72 anos, subiu ao banco das testemunhas com dificuldade. Quando perguntado sobre os danos sofridos, ele respondeu: Doutor, eu perdi R$ 10 mil, mas nos 6 meses que convivi com a Maria Helena, eu me senti mais vivo do que nos 5 anos anteriores. Como o senhor calcula o valor disso? Roberto foi ainda mais direto. Ela me enganou. Isso é fato. Mas eu também me enganei. Eu queria tanto acreditar que uma mulher bonita e inteligente poderia se interessar por mim que ignorei todos os sinais de alerta. Eu sou engenheiro, não sou bobo. Se eu não vi, é porque não quis ver. Armando, a vítima do golpe do casamento, trouxe a perspectiva mais dolorosa. Meritíssimo. O que mais me machuca não é o dinheiro perdido. É saber que os sentimentos que eu desenvolvi por ela eram baseados em mentiras. Mas também é saber que os sentimentos dela por mim talvez não fossem totalmente falsos. Pessoas manipuladoras também são capazes de sentir afeto genuíno. O depoimento de Maria Helena durou 4 horas. Ela falou sem advogado, diretamente para o juiz. Meritíssimo. Eu cometi crimes. Eu manipulei pessoas. Eu causei danos financeiros e emocionais. Mas eu também preciso dizer que, em muitos momentos, eu senti carinho genuíno por essas pessoas. Eu não fingiu 100% do tempo. Eu descobri que homens mais velhos e sozinhos têm uma necessidade profunda de se sentirem úteis, de serem heróis na vida de alguém. E eu ofereci isso para eles. Claro que de forma criminosa, mas ofereci. A pergunta que não quer calar é: se eu não tivesse pedido dinheiro, se eu tivesse apenas oferecido companhia emocional, eu ainda seria uma criminosa? A promotora contestou: Ré, a senhora está tentando justificar seus crimes com filosofia barata. Maria Helena respondeu: Doutora, não estou justificando. Estou tentando entender. Porque eu também não entendo completamente por que fiz o que fiz. O psicólogo forense chamado para avaliar o caso, Dr. Marcelo Ribeiro, apresentou um laudo que surpreendeu a todos. Maria Helena Santos apresenta traços de personalidade narcisista, mas também sinais de depressão profunda e dependência emocional. Ela se tornou viciada na sensação de poder que tinha sobre suas vítimas, mas também na sensação de ser necessária para eles. É um caso complexo de codependência criminosa. Ela precisava que eles precisassem dela. E eles precisavam se sentir necessários. Foi uma simbiose disfuncional que beneficiou emocionalmente ambas as partes, mesmo sendo criminosa e prejudicial. O julgamento durou 3 semanas e mobilizou a opinião pública nacional. Mas a sentença trouxe uma surpresa que ninguém esperava. Em 22 de setembro de 2013, o juiz João Carlos Mendonça proferiu uma das sentenças mais incomuns da história judicial brasileira no caso de estelionato. Maria Helena Santos foi condenada a 8 anos de prisão em regime semiaberto, mas com uma condição especial. Ela deveria cumprir 2 anos prestando serviços comunitários em asilos e grupos de apoio a idosos. A sentença busca não apenas punir,
mas também transformar, explicou o juiz. A ré demonstrou conhecimento profundo sobre as necessidades emocionais de pessoas idosas. Que use esse conhecimento de forma construtiva. A decisão gerou controvérsia. Promotores acharam branda demais. Defensores acharam criativa demais. Mas as consequências da sentença foram além do sistema judicial. Maria Helena se tornou involuntariamente um símbolo nacional da solidão masculina na terceira idade. Programas de televisão começaram a discutir o tema. Psicólogos publicaram artigos. Surgiram grupos de apoio para homens vítimas de golpes emocionais. Em outubro de 2013, algo inesperado aconteceu. Joaquim, Roberto e Antônio criaram um grupo de apoio chamado Homens Maduros Conscientes. O objetivo era ajudar outros homens a identificarem sinais de manipulação emocional, mas também a lidarem com a solidão de forma saudável. Nós percebemos que o problema não era apenas a Maria Helena, explicou Roberto em uma entrevista para um jornal local. O problema era que nós estávamos tão carentes de atenção e propósito que nos tornamos alvos fáceis. Ela nos explorou, mas nós também nos exploramos. Durante os primeiros 6 meses, cumprindo serviços comunitários no Lar dos Velhinhos, São Vicente de Paulo, Maria Helena viveu uma transformação que surpreendeu até ela mesma. Trabalhar genuinamente com idosos, sem segundas intenções, sem manipulação, trouxe uma satisfação que ela nunca havia experimentado. Pela primeira vez, ela escreveu em seu diário, que depois se tornaria um livro. Eu estou ajudando pessoas de verdade. Eu estou dando atenção, carinho, propósito para idosos abandonados. E não estou pedindo nada em troca. A sensação é melhor que qualquer golpe que eu já apliquei. Em março de 2014, Maria Helena foi procurada por uma editora interessada em publicar sua história. Inicialmente, ela recusou. Não quero lucrar com o sofrimento que causei, disse. Mas depois de conversar com algumas de suas antigas vítimas, ela mudou de ideia com uma condição. Todos os lucros do livro seriam doados para instituições que cuidam de idosos abandonados. A Confissão da Viúva de Taubaté foi lançado em setembro de 2014 e se tornou um fenômeno editorial. O livro não era apenas a confissão de uma golpista. Era um estudo sobre solidão, manipulação emocional e as necessidades afetivas negligenciadas da população idosa brasileira. Mas o impacto mais significativo do caso não foi editorial ou judicial, foi social. O termo Síndrome da Viúva de Taubaté passou a ser usado por psicólogos para descrever casos em que pessoas solitárias se tornam alvos de manipulação emocional por estarem carentes de atenção e propósito. Em janeiro de 2015, aconteceu algo que ninguém esperava. Joaquim, Roberto e Antônio visitaram Maria Helena na instituição onde ela cumpria serviços comunitários. Não para cobrá-la ou confrontá-la, mas para agradecer. Maria Helena, disse Joaquim, de uma forma estranha, você nos ajudou. Depois do que aconteceu, nós nos conhecemos, criamos amizades verdadeiras, começamos a cuidar uns dos outros. Você nos ensinou que precisávamos de companhia, mas também nos ensinou a buscá-la de forma saudável. O encontro durou 2 horas e terminou com algo que nem um roteirista de Hollywood ousaria imaginar. Maria Helena pedindo desculpas genuínas e sendo perdoada por suas vítimas. Não perdoada legalmente, mas perdoada humanamente. Em 2016, 3 anos após sua condenação, Maria Helena Santos havia se tornado uma figura controversa, mas respeitada na área de cuidados com idosos. Seu trabalho no asilo havia revelado um talento genuíno para compreender e atender às necessidades emocionais de pessoas na terceira idade. O diretor do Lar São Vicente de Paulo, Padre Antônio Marcos, fez uma observação que surpreendeu a todos. Maria Helena possui uma habilidade extraordinária para identificar o que cada idoso precisa emocionalmente. Ela sabe quando alguém precisa de atenção,
quando precisa se sentir útil, quando precisa de carinho. A diferença é que agora ela usa essa habilidade para o bem. Durante esse período, Maria Helena desenvolveu um método de cuidado emocional para idosos que ela chamou de terapia da relevância. O conceito era simples: fazer cada idoso se sentir importante, útil e valorizado através de atividades e conversas direcionadas. Os resultados foram impressionantes. Reduziu casos de depressão em 60% e aumentou a participação em atividades sociais em 80%. Em julho de 2016, Maria Helena foi convidada para apresentar seu método em um congresso de gerontologia em São Paulo. A palestra De Manipulação a Cuidado, Transformando Técnicas de Persuasão em Ferramentas Terapêuticas, foi assistida por mais de 500 profissionais da área. Eu passei 3 anos manipulando idosos para benefício próprio, ela disse na abertura da palestra. Agora eu uso o mesmo conhecimento sobre suas necessidades emocionais para benefício deles. A técnica é a mesma, a intenção é oposta. A palestra gerou tanto interesse que Maria Helena foi convidada para escrever artigos acadêmicos sobre manipulação emocional e cuidados geriátricos. Seus estudos começaram a ser citados em universidades e ela se tornou uma consultora não oficial para famílias que lidavam com parentes idosos deprimidos ou isolados. Mas nem tudo foram flores. Em setembro de 2016, Maria Helena enfrentou uma crise pessoal profunda quando sua mãe, de 82 anos, foi diagnosticada com Alzheimer. A ironia era cruel. A mulher que havia se especializado em cuidar de idosos agora precisava cuidar da própria mãe doente. Foi a primeira vez, ela escreveu em seu diário, que eu cuidei de alguém sem nenhuma segunda intenção, sem nenhum benefício pessoal, movida apenas pelo amor genuíno. E foi quando eu entendi completamente a diferença entre manipular e cuidar. O cuidado com a mãe trouxe uma transformação final em Maria Helena. Ela percebeu que sua habilidade de compreender necessidades emocionais não era um talento criminoso. Era um dom que havia sido mal direcionado. Eu sempre soube ler o coração das pessoas, ela reflexionou. O erro foi usar essa leitura para me beneficiar, ao invés de beneficiá-las. Em dezembro de 2017, Maria Helena completou sua pena e conquistou sua liberdade definitiva. Mas, ao invés de desaparecer ou tentar recomeçar em outro lugar, ela tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Abriu uma ONG em Taubaté, dedicada ao combate à solidão na terceira idade. A ONG Coração Maduro oferecia serviços gratuitos de companhia para idosos, grupos de apoio para familiares e cursos de prevenção contra golpes emocionais. O slogan da organização era revelador: transformando carências em cuidado. Joaquim, Roberto e Antônio se tornaram os primeiros voluntários da ONG. Quem melhor que nós, disse Roberto, para ensinar outros homens a não caírem em golpes emocionais? E quem melhor que a Maria Helena para ensinar como identificar idosos em situação de vulnerabilidade emocional? Em 2018, a ONG já atendia mais de 200 idosos na região do Vale do Paraíba. Maria Helena havia encontrado sua verdadeira vocação: usar sua compreensão das necessidades emocionais humanas para construir ao invés de destruir, para cuidar ao invés de explorar. A transformação estava completa. A mulher que um dia foi conhecida como a viúva rica de Taubaté, agora era respeitosamente chamada de Dona Maria Helena, a anjo dos idosos. Em 2020, 7 anos após sua prisão, Maria Helena Santos enfrentou o teste definitivo da sua transformação. A pandemia de Covid-19 isolou milhões de idosos em todo o país, criando uma crise de saúde mental na terceira idade sem precedentes. E foi nesse momento que a antiga golpista se tornou uma heroína improvável. Durante o lockdown, Maria Helena adaptou os serviços da ONG Coração Maduro para o atendimento virtual.
Ela treinou uma equipe de 50 voluntários para fazer ligações diárias para idosos isolados, oferecendo não apenas conversa, mas apoio emocional especializado. A pandemia me ensinou, ela disse em uma entrevista para um programa de televisão, que a solidão mata tanto quanto qualquer vírus, e que eu tenho uma responsabilidade especial de combater essa solidão, já que um dia eu a explorei. O projeto Um Coração por Telefone atendeu mais de 2.000 idosos durante 2020. Os resultados foram documentados por pesquisadores da USP. Redução de 70% nos casos de depressão entre os atendidos e diminuição significativa de internações por questões psicossomáticas. Em outubro de 2020, aconteceu algo que marcaria definitivamente a redenção de Maria Helena. Ela recebeu uma ligação de Joaquim. Ele estava internado com Covid-19, em estado grave, e pediu para falar com ela uma última vez. Maria Helena, disse Joaquim com dificuldade, eu quero que você saiba que eu te perdoei completamente há muito tempo. Mas mais que isso, eu quero te agradecer. Você me ensinou que eu precisava de companhia e me ensinou a buscar essa companhia de forma saudável. Os últimos 7 anos da minha vida foram os mais ricos emocionalmente, e isso começou quando eu te conheci. Joaquim faleceu 2 dias depois. No funeral, restrito pela pandemia, estavam presentes apenas a família e Maria Helena, que foi convidada pela filha dele. Meu pai sempre dizia, falou a filha, que a senhora foi a professora mais cara que ele já teve, mas também a mais importante. Em 2021, Maria Helena completou 55 anos e fez um balanço da sua vida em uma entrevista para um documentário sobre sua história. Eu destruí a confiança de 28 pessoas, roubei R$ 500 mil, causei dor emocional em dezenas de famílias. Nada que eu faça vai apagar isso. Mas nos últimos 8 anos, eu ajudei mais de 3.000 idosos a se sentirem menos sozinhos. Treinei centenas de voluntários para reconhecer sinais de abandono emocional e transformei minha compreensão da vulnerabilidade humana em uma ferramenta de cuidado. Não é uma conta que se fecha, é uma dívida que nunca termino de pagar. Em março de 2022, a história da viúva rica de Taubaté ganhou um capítulo final inesperado. Roberto, agora com 78 anos, pediu Maria Helena em casamento. Não um casamento motivado por manipulação ou carência, mas um casamento baseado em compreensão mútua, trabalho conjunto e amor maduro. Nós dois sabemos exatamente quem somos, disse Roberto no dia do pedido. Eu sei que você foi uma golpista. Você sabe que eu fui uma vítima. Mas também sabemos que nos transformamos e sabemos que juntos podemos ajudar mais pessoas. O casamento aconteceu em setembro de 2022, em uma cerimônia simples na própria ONG. Os convidados eram todos idosos atendidos pelo projeto, voluntários da organização e Antônio, a primeira vítima, que foi o padrinho. Hoje, disse o padre que celebrou a cerimônia, não estamos celebrando apenas a união de Roberto e Maria Helena. Estamos celebrando o poder de transformação do ser humano, a possibilidade de redenção e a prova de que nenhuma história precisa terminar como começou. Maria Helena Santos, a mulher que um dia usou a vulnerabilidade humana para destruir, hoje usa o mesmo conhecimento para construir. Sua história não é apenas sobre um golpe, é sobre segundas chances, sobre como nossas piores características podem se tornar nossos maiores talentos quando direcionadas para o bem. A antiga viúva rica de Taubaté hoje é Dona Maria Helena, a anjo dos idosos. E talvez essa seja a maior lição da sua história. Não somos definidos pelos nossos piores momentos, mas pelo que fazemos com o conhecimento que esses momentos nos trouxeram. E aí, pessoal, chegamos ao final de mais uma história incrível que mostra como a vida pode ser mais surpreendente que qualquer ficção. A história de Maria Helena Santos nos ensina
que mesmo nas situações mais controversas, sempre existe a possibilidade de transformação e redenção. Se essa história tocou vocês de alguma forma, se vocês acreditam na importância de cuidar dos nossos idosos e combater a solidão na terceira idade, deixem um like neste vídeo. E se vocês querem continuar acompanhando histórias reais que nos fazem refletir sobre natureza humana, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Nos comentários, eu quero saber: vocês acreditam na redenção da Maria Helena? Acham que ela realmente se transformou ou que está apenas aplicando um golpe mais sofisticado? E vocês conhecem algum caso parecido na família ou comunidade de vocês? Lembrem-se, por trás de toda a história polêmica existem seres humanos complexos, com dores, medos e necessidades. Às vezes, entender é mais importante que julgar. Um abraço do coração e nos vemos no próximo vídeo.